Bem-vindos a mais um fórum da Fintrax, o primeiro fórum de 2026, retomando nossos trabalhos de fórum. E o fórum, para quem ainda não conhece a gente, é sempre uma oportunidade de compartilharmos as melhores práticas de mercado de profissionais e serviços financeiros que estão utilizando a Fintrax, estão tendo muito sucesso em relação aos clientes deles, com resultados melhores, com fidelização de clientes, recomendações no foco e, principalmente, um trabalho focado no próprio cliente. Sou JP Bottecchia, para os que ainda não me conhecem, sou o CEO e um dos cofundadores da Fintrax, junto ao Alexandre Pureza e o Fábio Alves, e a gente desenvolveu a Fintrax para ser uma ferramenta que ajude o profissional do mercado a fazer um trabalho ainda melhor para os seus clientes. Porque a gente acredita que um mercado, uma sociedade bem atendida, tendo um equilíbrio financeiro melhor, a gente está criando um país melhor também. Então, esse é o nosso jeito de pensar e usar a ferramenta. A ferramenta, hoje, é uma das mais completas do mercado, e ela é muito completa porque ela parte com ideias de profissionais do mercado sendo implantadas e distribuídas democraticamente para quem tem assinatura na Fintrax. Ou seja, toda a nossa metodologia aqui, que hoje é um amálgama de metodologias de profissionais do mercado. Isso faz com que ela atenda necessidades muito profundas, específicas de excelentes profissionais do mercado. Hoje estamos já em mais de 50, 60 escritórios de agentes autônomos do mercado, dentre eles XP, BTG, Safra, muitos profissionais da área de seguro de vida, os profissionais também CFPs ou não CFPs que usam a ferramenta, e um dia eu adoraria saber que os nossos colegas gerentes de banco estivessem usando essa ferramenta também para tornar ainda melhor esse nosso mercado. Tá? Para quem ainda não conhece a Fintrax, depois a gente vai poder divulgar melhor para vocês que ainda não têm assinatura, querem conhecer o nosso processo. A gente sempre tem 21 dias de treinamento gratuito antes que o cliente possa decidir se vai seguir ou não com a ferramenta e de forma que ele queira, pelos diferentes tipos de assinatura que a gente tem. Então, mais à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Até o final do fórum, a gente vai ter novidades aí para falar para vocês, também sobre desenvolvimento que já estão sendo preparados para o próximo mês. Bom, hoje eu estou aqui com um grande colega que recentemente a gente já passou a ter uma relação maior, profissional do mercado. Eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre ele. Fala um pouquinho para nós, Anderson Ribeiro. Dá um oi para a galera e conta a tua história de como você chegou até aqui. Bom dia, JP, bom dia, pessoal. Dizer que é uma honra participar desse fórum, compartilhar um pouco da minha experiência aí para agregar valor aos colegas, que a gente sabe que no fim do dia a gente trabalha com um produto que, via de regra, é muito difícil de implementar, porque a conscientização do brasileiro é muito diferente de alguns de demais países. Então, quero agradecer a oportunidade de novo, viu, JP? E dizer um pouco da minha trajetória. Iniciei a minha carreira com o seguro lá nos anos 2000, iniciei como estagiário ainda na Bradesco Seguros, no segmento Bradesco Saúde. Dizer um pouquinho, voltar um pouquinho, dizer que eu sou casado, tenho um filho, Caio, de 9 anos, tá bom? E sou corretor de seguros. Não sou especialista de investimentos, sou corretor de seguros. Apesar de tratar de planejamento financeiro, eu gosto de deixar isso muito claro, porque para não confundir as funções, né? Então, não sou assessor de investimento. E a gente vai poder explorar um pouco mais isso à frente. Mas, como eu havia falado, iniciei minha carreira nos anos 2000 na Bradesco Saúde. Lá trabalhei por algum tempo. Normalmente, quem trabalha no segmento do saúde sai da companhia para trabalhar em grandes corporações que atendem aí o mercado empresarial. Então, passei por algumas estruturas como a Aon, enfim, a Marsh. E aí, obviamente, que entendi que ainda não estava por completo profissionalmente e entendi que tinha que, obviamente, seguir o meu caminho e fui, obviamente, tirar a SUSEP, né? Então, me certifiquei junto à SUSEP, ainda quando era lá
na Bela Vista, né? Então você praticamente era presencial ali na Bela Vista. Fiquei lá praticamente 1 ano. E aí, a partir daí, eu segui como eu tinha um relacionamento no Banco Bradesco, fui trabalhar como corretor de seguro, vida e previdência dentro da agência do Bradesco, tá? E aí, quando eu entrei, pelo meu relacionamento, eu já entrei no segmento alta renda. E aí, JP, a importância de eu ter trabalhado no Bradesco foi muito grande porque, a partir daquele momento, eu criei um pouco da experiência da gestão financeira. Então, foi a partir daquele momento que eu entendi que eu não conseguia atender um cliente para vender o produto seguro de vida, isso lá atrás, tá? Sem ter que falar da questão financeira do cliente, do planejamento financeiro do cliente. E é óbvio que quando você trabalha numa instituição, por questões óbvias, você tem que, obviamente, oferecer o produto da instituição. E chegou um dado momento que eu entendi que o produto da instituição não contemplava de fato a necessidade do meu cliente. Por N razões, tá? Então saí da companhia e fui trabalhar carreira solo, onde atuo até hoje. Então, diferente de alguns colegas, JP, porque eu digo o seguinte, o seguro de vida, normalmente, ele é vendido por aquela pessoa que normalmente passa por 2 escolas, que são as principais do Brasil, que é, eu não sei se eu posso até falar aqui, que é a Pode, MetLife e pode. a própria Prudential. Então, existe uma escola que trabalha muito bem esse produto, mas o corretor tradicional, o corretor de mercado que a gente costuma dizer, ele é um pouco avesso a vender o seguro de vida, né? Então, diferente dos colegas, eu vim do seguro tradicional. Então, como é que eu comecei a minha carreira a vender seguro de vida? Dentro da agência, e a partir do momento que eu saio da agência, eu comecei a trabalhar esses clientes privates fora da agência no mercado. E aí eu consegui, de fato, entender que eu consegui entregar um produto um pouco mais elaborado, um pouco mais de acordo com a necessidade daquele cliente, tá bom? E aí, enfim, ganhei alguns prêmios aí ao longo da caminhada, né, na Mongeral, na própria Icatu, e graças a Deus consolida aí a minha carreira profissional e acredito que eu tenho feito um bom trabalho, né? A satisfação é sempre do cliente, o feedback ele vem de forma natural, né? Então, graças a Deus, eu tenho... E me encontrei, né? De fato, me encontrei, e a gente vai poder falar aqui um pouco da ferramenta Uhum. Ferintex, porque para mim foi um divisor de águas total, total. E aí, quando você consegue vincular o planejamento de um cliente versus a necessidade dele, que a ferramenta escancara de imediato, então eu penso que a evolução no meu trabalho, a entrega de resultado, o feedback, ele tem sido muito, muito positivo. Legal. Eu costumo dizer que realmente falar de vida, seguro de vida para mim é uma paixão minha. Então, assim, é uma paixão, é uma missão que eu trouxe para mim. Eu acho que a minha vida hoje ela é o que é por conta de, de uma história de vida que me levou para conhecer a parte de seguros. Isso foi começo de 2000, quando eu conheço a Prudential ainda no começo da carreira dela, foram 17 anos como life planner, mas uma das coisas que mais impactou foi ter conhecido a Million Dollar Round Table, ou seja, essa conferência internacional que a gente troca muita experiência, e aí eu entendi o tamanho que seria esse mercado, a importância que ele tem nas famílias de todos os países, que os problemas e as dores são iguais em todos os lugares, ou seja, a cultura da compra do seguro, ela é mais dificultada mesmo, ela é uma coisa que você tem que trabalhar para o cliente poder comprar. E uma das coisas que eu sempre digo é que seguro se vende de maneira emocional, mas se dimensiona e paga de maneira racional. O cliente não compra porque ele acha bonito ou porque ele quer. Ele compra porque ele se sente inseguro, de alguma maneira, e muitas vezes ele não tem a mínima noção do que ele precisa, quais são os tipos de produto, o que cobre cada um deles, e acaba, às vezes, sendo ou enganado ou por medo também não contrata. Ou teve uma má experiência com alguém e retrai-se de novo para dentro dos bancos, fica com medo e fica lá escondido. E isso foi uma das coisas que eu aprendi logo de começo. O needs-based selling, a venda baseada em necessidades. Necessidades que a gente não cria, necessidades que as pessoas têm, cada uma a gente desperta. Desperta porque
a venda do produto não é a coisa mais importante. A venda do problema, sim. Problemas que todos temos, de perder a capacidade de geração de renda precocemente, sobreviver por longo período sem condições financeiras. Ou seja, a gente pode ficar inválido, ter uma doença, morrer, e sempre alguém vai passar dificuldades em relação a isso. E a questão que eu sempre trago, e foi um jeito que eu usei para o meu trabalho, foi uma mudança, já são 26 anos de carreira hoje, é me colocar exatamente no papel de um médico financeiro e vai analisar para os clientes a saúde financeira deles. Todo mundo que sai para trabalhar sai ou para manter ou melhorar o padrão de vida. Então, foi o que eu desenvolvi como metodologia, o planejamento financeiro de padrão de vida. Cada um tem o seu, tem que ser respeitado, tem que ser descoberto, né? Ou seja, quais são as metas que o cliente tem, quais são os sonhos dele para transformar em metas, e aí para a gente traçar as rotas e a partir daí sim recomendar produtos que sejam de investimentos, previdência, consórcio, seguro, que são todas as tratativas que a gente tem hoje na Fintrax como uma ferramenta bem completa. Eu lembro que você acabou tendo esse contato maior comigo numa apresentação que eu estava fazendo para o movimento Minha Vida Protegida. Para quem ainda não conhece, se tornou essa semana uma associação, MVP, Minha Vida Protegida, de profissionais no mercado de seguro de vida, trazendo seu conhecimento para ser distribuído entre corretores, profissionais do mercado financeiro, já agentes de banco e por aí vai, ou até para o cliente aprender melhor como compra. E para dizer para vocês que exatamente dia 6 e 7 de março teremos o primeiro congresso Minha Vida Protegida. Os ingressos já estão começando a ser vendidos, vai ser aqui em São Paulo, na Paulista, e serão 400 profissionais que estarão lá, ouvindo muito sobre mercado, técnica, tributação, estratégias para sucessão, planejamento financeiro, comparativos de produtos e tudo mais. E aí você assistindo, viu eu mexendo na Fintrax durante essa apresentação. Naquele momento, como é que foi essa conexão? Poxa, eu acho que isso pode me ajudar. Então, JP, na verdade eu já fazia um trabalho específico de um controle meu e até um Excel de planejamento. Obviamente que eu já procurava no mercado uma ferramenta que pudesse implementar e detalhar algo que eu já fazia, mas que ainda não era o suficiente, apesar de fazer com o máximo de satisfação, mas eu entendia que aquilo não era o suficiente e eu sentia que faltava algo, então já procurava algum tipo de ferramenta nesse sentido. E assistindo uma live aí com a tua participação, me chamou a atenção porque é uma ferramenta muito democrática. E o que eu gostei bastante também é que a metodologia que vocês utilizaram na forma de apresentação, eu acho que é fundamental para você ter uma dinâmica muito boa perante o cliente. Porque não se torna uma coisa sacrificante, maçante, muitas vezes afasta o cliente ali da tua consultoria. Então, a dinâmica da ferramenta é uma dinâmica excelente. Então, o que me chamou a atenção foi justamente isso, de dizer o seguinte, poxa, é uma ferramenta que tem uma dinâmica boa, que eu consigo fazer um planejamento financeiro para o cliente na íntegra, e a partir daí eu consigo implementar o que de fato esse cliente precisa da parte de seguridade, né? Do grupo segurador. Então, o que me chamou muito a atenção foi a questão da metodologia de fato. Então, a disposição de como você entrega isso para o cliente. Porque é justamente o que você falou, né, JP? Ninguém acorda do dia para a noite querendo comprar seguro de vida, né? E eu digo cada vez mais que se o profissional não entender que não é só vender o produto e, de fato, entender ali uma dinâmica de onde o cliente quer chegar, e a ferramenta traz muito explicitamente isso, dificilmente esse corretor, esse profissional vai ter um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de objeção. Então, esse foi um grande ponto que me fez, obviamente, consumir essa ferramenta, e eu diria que hoje eu praticamente não consigo trabalhar sem ela, porque está muito conectado, né? Com todos os produtos aí, com o consórcio, com o seguro de vida, etc e tal. Então, são produtos conectados e para eu fazer uma excelência de entrega hoje para o cliente, eu entendo que o que eu consigo entregar dentro da Fintrax hoje é mais do que suficiente
E a gente, de novo, tem tido um feedback muito positivo, muita recomendação, e a recomendação que eu costumo dizer, assim, a gente já comentou sobre isso, é diferente de uma indicação, né? A Sim. recomendação, ela vem de uma forma muito mais natural, porque o cliente entende que o trabalho que está sendo feito é um trabalho diferenciado, né? E eu tenho tido feedbacks, tá, JP, do seguinte: poxa, Anderson, eu tenho um assessor de investimento que nunca me entregou um trabalho de qualidade que você está me entregando. E eu não sou assessor de investimento, tá? Tanto que a gente vai falar um pouquinho à frente, a ferramenta me permite dizer o seguinte: para você traçar o teu objetivo lá na aposentadoria, você precisa que o seu assessor te entregue tanto de rentabilidade da média. Então, a grosso modo, a gente trabalha muito essa questão. Ó, eu vou te entregar aqui um cronograma que deve ser cumprido, e a partir desse cronograma deve ser trabalhado junto ao seu assessor de investimento, a gestão de ativos, para que de modo você consiga ter essa rentabilidade média para que você consiga chegar lá no seu objetivo. Então, dizer que aqui, assim, trabalha-se muito a questão da parceria da gestão de ativos com o corretor de seguro de vida. Isso eu acho que é fundamental. E a percepção que eu tenho também da questão do planejamento dos clientes, de modo geral, é que muitos deles, quando você fala, você começa a conversar a questão de objetivos, não sabem te dizer. Não sabe te dizer porque ele está tão voltado à questão da rentabilidade apenas, que ele só quer saber de rentabilidade, e a gente só fala o seguinte: pô, mas você quer chegar aonde? Em quanto tempo? Exato. É uma pergunta que às vezes o cliente não consegue responder. E a ferramenta deixa isso muito claro, né? E aí você disciplina o cliente, ele começa a entender a dinâmica de investimento, que muitas vezes ele está meio perdido, ele só está vendo rentabilidade, e a partir dali ele começa a ter uma fotografia mais macro do cenário dele. Então isso me chamou muito a atenção, e tem sido muito gratificante entregar esse resultado para o cliente. Você tocou em pontos importantes, né? Todo mundo tem uma planilhinha em Excel. Isso todo mundo diz. Eu tenho meu Excel, eu gosto muito dele. E provavelmente é bom mesmo, né? Mas muitas vezes os cálculos podem não ser tão precisos, e mesmo que sejam precisos, na hora que o cliente muda uma variável, muda a outra, pronto. Começou a bagunçar o Excel. E o Excel não tem essa parte dinâmica que a Fintrax acaba tendo. Eu trabalho 100% dos meus casos, eu trabalho em videoconferência, construindo todo o levantamento de despesas, receitas, recursos financeiros, patrimônio imobilizado ou não, seguros que já tenha pela empresa, ou seja, a construção toda da Fintrax, o cliente participa comigo. Isso acaba tendo essa visão de: esse cara está preocupado comigo, ele não está preocupado com o meu dinheiro ainda. Ele vai se preocupar uma hora, provavelmente, porque a gente não trabalha de graça, ninguém trabalha de graça, até porque o planejamento, para você estar comprometido com o cliente, você tem que estar dentro do planejamento dele, do que é importante para ele, e ele se sentir nisso. E a ferramenta, ela ficou uma ferramenta muito completa. Ela tem várias funcionalidades, a gente vai mostrar daqui a pouco alguma coisa. Me conta um pouco dessa, se foi para você, algumas coisas que pessoas pensam. Difícil, aprender a usar. Depois, é caro ou barato? Ou tem um preço alto ou um valor? E você já disse, todo dia você abre a Fintrax, você está dentro dela, até porque ela tem um CRM, e onde você coloca as tuas atividades ainda a resolver para os teus clientes, tua agenda, aniversário de clientes e outros comandos que tem. Esses três pontinhos aí, me dá como é que foi essa entrada, essa expectativa, custo-benefício, e como é que você fez para ganhar celeridade rápido? Porque você está usando a Fintrax desde novembro para dezembro, se não me Isso, engano. É isso bem aí. recente, e o sucesso que você tem tido é grande, pelo menos é o que você diz para a gente, né? É Então isso diz para aí. eles também aí como é que tem sido isso. Na verdade, o primeiro cliente da Fintrex foi eu, né, JP? Eu digo que eu fiz a minha O melhor autoanálise jeito ali de fazer. financeira. Exato. Então, eu fui o meu primeiro cliente a utilizar a ferramenta, e é o que você disse, né? Quando a gente olha para o diagnóstico, é importante dizer que eu tinha uma dificuldade, acho que é a dificuldade de boa parte das pessoas, de captar informações quando a gente fala ainda principalmente da questão patrimonial e financeira. Tem muito cliente que é avesso a passar qualquer tipo de informação. E um pilar importante que foi muito claro assim para mim na ferramenta é que, naturalmente, nessa sinergia com o cliente, nessa troca que você faz ali
naturalmente, ele começa a entender que a ferramenta é uma ferramenta que está ali para ajudá-lo e começa a soltar as informações naturalmente. Então, aquela objeção de que eu não consegui saber qual que é o patrimônio do cliente, isso cai por terra. Porque, naturalmente, na conversa e na dinâmica da apresentação, o cliente ele é obrigado a passar a informação o mais próximo da realidade para que aquela consultoria seja a mais próxima da necessidade dele. Então, uma das objeções que eu tinha, eu consegui tratar muito bem, que é a questão do colhimento das informações. Até quando a gente vai avaliar a capacidade de pagamento do cliente, eu consigo ter um termômetro e dizer o seguinte: opa, esse cliente ele tem a capacidade de pagamento do seguro A, B ou C. Então, na hora que eu vou montar a estratégia aqui, isso é fundamental. Com relação à questão do custo, JP, eu digo que é o seguinte: um fechamento paga. É até brincadeira falar disso, porque é um valor praticamente irrisório versus as oportunidades que tem O ticket médio aumenta, de fato, aumentou no meu caso, mas tem sido muito... eu acho que o valor agregado que você traz dentro da tua operação, ele é muito grande versus ao prêmio que você paga ali mensal, que praticamente é irrisório, da assinatura, tá? Objeção, como eu falei, objeção eu tratei muito. Outra coisa que me ajudou também, como você falou, com 4 pilares de informação, com uma informação, por exemplo, de recurso financeiro, você já consegue chamar o cliente para uma atenção maior, dizer o seguinte: esse recurso que você tem hoje, que você me falou aqui, recurso financeiro, projetando a expectativa aqui da tua aposentadoria, você consegue já ter uma receita mensal de tanto. Então, é uma simples informação do cara te passar o recurso financeiro e você dizer o seguinte para ele: vem comigo, que está vendo aqui, já fiz uma projeção mínima de que você pode utilizar tanto por mês ou utilizar tanto por rentabilidade. Então, JP, falar da Fintrex para mim, apesar do pouco tempo, né, de utilização, que é que nem você falou, estou usando a questão de novembro, agregou muito na minha operação de fato. E eu sou um grande divulgador da ferramenta, porque a gente sabe da dificuldade dos colegas de vender esse nosso produto, seguro de vida, como a gente já falou, e se a gente conseguir minimizar esse impacto e trazer, obviamente, oportunidade para esses colegas de que a oferta do seguro vai ser melhor apresentada, o high ticket vai começar a aparecer, enfim, a fidelidade do cliente a você vai ser muito maior, as recomendações são muito maiores, o feedback é muito positivo. Então, o valor agregado versus ao prêmio, ele é muito irrisório. Ele é muito irrisório. Legal. Eu vou te perguntar de algumas funcionalidades que a gente sempre vai trazendo, e tem pessoas que já assinam já com a Fintrex e às vezes falam: nossa, mas tem isso, eu não sabia, porque a gente divulga e as pessoas não vêm. Você falou, você tem tido mais recomendações no foco e praticamente, provavelmente espontâneas até, né? Isso aí, é isso aí. A espontaneidade e a gente fica até impressionado com isso, né? Porque outro pilar importante de quem trabalha com seguro de vida é a questão da recomendação, porque ninguém quer recomendar ninguém, Sim. né, JP? Essa é a grande verdade. E quando você entrega um trabalho de excelência através da ferramenta, para mim, foi muito natural essa questão da recomendação de fato. Então, o cliente hoje ele tem a percepção do valor agregado ali e ele, obviamente, que gostaria que fizesse com fulano de tal da mesma forma com que entregasse do que entregou para ele. Então, a Uhum. recomendação é algo que aumentou substancialmente aqui para mim, tá? Reversão de Sim. visita, reversão de venda também aumentou consideravelmente. Fidelização de clientes da mesma forma. Então, são pilares Boa. importantes, né, para a gente que é autônomo e depende do cliente. E o que me chamou muita atenção, de fato, foi essa questão da entrega de dizer do cliente de me posicionar o seguinte: pô, Anderson, eu tenho uma assessoria de investimento que, assim, é uma pessoa, pô, super bacana, que faz um trabalho bacana, mas nesse formato de apresentação nunca foi me apresentado. Então, Legal. isso é muito legal. E para quem trabalha com investimento, JP, eu super indico também, porque é uma forma de você trazer esse recurso financeiro de terceiro para a tua carteira. Porque a partir do momento que o cliente tem um comprometimento com o que você apresentou ali da consultoria, a tendência dele fidelizar você é muito maior. Porque no sentimento dele é o seguinte: eu tenho que cumprir o que o Anderson determinou dentro da consultoria que ele me fez. Sim, Então não posso fugir sim, daquela rentabilidade. Então, se de sim. repente o dinheiro dele está em outra instituição e não está cumprindo com essa rentabilidade, é natural que esse cliente traga a reserva para eu administrar. Então, o assessor de Uhum, investimento, para o assessor de investimento, eu acho que é uma ferramenta excelente, uhum. principalmente para a entrega desse resultado, né?
Você tem usado, ou já usou, está pensando em usar o captador de leads que a gente criou? Essa ferramenta ainda não utilizei, JP. Confesso que eu não utilizei, mas eu acho muito interessante a perspectiva é que para mim comece a utilizar aí a partir desse mês, agora de fevereiro, sim, sem dúvida nenhuma. Sim, a gente vai mostrar um pouco dela. Você tem, na hora de. Tem clientes que às vezes fazem uma reunião, não tem condições de dar todas as informações naquele momento, ou ele mesmo tem que buscar essa informação, porque ele quer que fique mais preciso. Você tem também trabalhado a geração de link para ele poder fazer alterações nas despesas, receitas, recursos financeiros na Fintrax também ou não? Eu utilizei algumas vezes, não é uma prática, tá? Eu digo que eu gosto Sim. do tete a tete ainda, mas não é uma prática, mas eu percebo, JP, que tem alguns clientes que são muito introvertidos e se sente mais confortável de ele alimentar a informação previamente, Uhum, para que a gente uhum. comece uma conversa já com um resumo que ele já preencheu lá atrás. Então, isso a ferramenta também traz. Então, você consegue enviar um link para esse cliente, para que ele alimente esses pilares financeiros, de, enfim, de padrão de vida, etc e tal. E a partir daí você já inicia uma conversa com essas informações. Porque eu costumo dizer que tem cliente, como cliente, que tem dificuldade de dizer quais são os sonhos. E quando ele está no momento ali Uhum. sozinho, solitário, de que ele vai preencher, eu acho que isso sai de uma forma mais natural do que ali na hora da conversa. Então, tem muitos clientes que preferem, de fato, fazer o preenchimento prévio, e isso é uma particularidade muito importante também da ferramenta. Eu costumo usar, principalmente quando o cliente está na dúvida, ou ele não levantou aquela informação, para também não acelerar o processo e não ter os dados que precisam, eu digo, olha, eu vou te encaminhar, só que eu mostro para ele o que ele tem que colocar e como ele tem que colocar, porque eles não sabem exatamente aonde colocar e o que precisa ser colocado, né? Todo mundo trabalha muito sobre hipótese. Gasto 15 mil, mas não sabe o que gasta em 15 mil. Como gasta e se tem gasto que é temporário, se tem gasto que é o resto da vida, e isso acaba ajudando. Outra que eu uso nesse sentido é quando eu faço revisões. Eu crio uma versão 2, ou seja, eu mantenho a, a, a reunião, o histórico todo que eu tive com ele o ano anterior. Quando eu faço a revisão, eu duplico e já mando para ele também, só refazer, porque daí já tem todo o orçamento colocado lá e basta ajustar, tirar despesas que sumiram, acrescentar alguma despesa. Isso também tem me dado um resultado de assertividade maior na revisão de necessidades de proteção e acumulação de estratégias que eu acabo desenvolvendo. Para o pessoal que ainda não conhece, eu vou mostrar a ferramenta, um caso fictício, e que eu costumo usar até para mostrar a um cliente como vai ser o planejamento dele. Porque eu tenho esse hábito. Eu digo como é que é o meu trabalho, eu digo aonde que a gente vai chegar e se ele está disposto a investir um tempo dele também, assim como eu vou investir o meu, para que a gente chegue no diagnóstico mais preciso e podendo, assim, dar o prognóstico e a recomendação no foco. O Bom, sentimento também do pessoal, cliente, JP, que vem muito claramente para mim, é dizer o seguinte: poxa, porque a ferramenta ele mostra o quê? A capacidade de poupança. Porque a premissa qual uhum, que é? Você trabalhar, você ter a sua renda, você pagar as suas contas, que são as despesas, receita e despesa. O que sobra, naturalmente, teria que virar investimento. A verdade é que ninguém quer investir nada, né, JP? Todo mundo é mais fácil gastar, ninguém quer gastar, mas é uma é visão que a lógico. ferramenta traz de que ó, você tem capacidade de poupança, e essa capacidade de poupança vai ser importante que, se aplicada hoje, no longo prazo, ela vai formar a tua aposentadoria. A gente sabe que, É, enfim, não vou falar aqui de cenário econômico com relação à questão da aposentadoria no sim, Brasil, porque já é uma realidade. A gente sabe que 1% apenas vive do seu recurso administrado ao longo do tempo. Então, quando você mostra isso para o cliente, de que aquele pedacinho que sobrou, virando investimento no longo prazo, vira uma reserva grande, e que ele pode parar de trabalhar muitas vezes antes do previsto, isso acontece muito, JP, principalmente com o médico. O médico ele tem uma receita muito grande, mas ele gasta muito. Então, sim. ele vive na fase ativa muito bem, mas quando a gente chega na fase da aposentadoria, é uma outra realidade. Então, você trazer essa fotografia já hoje, dizendo o seguinte, ó, se nada for feito, a tua realidade futura vai ser essa. Se algo for feito, a tua realidade futura vai ser essa. Então, isso é fantástico para mim. Isso é fantástico.
Você disse um negócio, eu estou rindo aqui porque eu lembrei de ontem, falando exatamente de médicos, né? Eles ganham bem, tendem a ganhar melhor ao longo do tempo e acabam gastando, às vezes, mais do que ganham. Então, eles precisam muito do nosso trabalho. Eu estava fazendo um ultrassom ontem e conversando com a médica, e foi contando minha vida, as coisas. E aí, quando você comenta agora, com bastante felicidade do que você faz, a pessoa fica atento e te perguntando, né? E como é que é isso? E da onde que é? No fim, quando terminou, a médica me pediu o meu contato para que eu possa fazer o trabalho para ela. E ela falou: tem até meu irmão também que é médico. Eu gostaria que você, se puder, trabalhasse com a gente também. E já tendo uma assessoria de investimentos. Ela falou: olha, eu tenho assessoria, mas pelo que você falou, estou precisando de um trabalho desse de planejamento. Então foi só uma lembrança Legal. aqui para mostrar que a gente, na hora que a gente fala do que a gente gosta, automaticamente as pessoas perguntam, mas por que você gosta tanto, né? E isso acaba trazendo. Então vamos lá, gente. Aqui eu estou na página de proteção, no modo apresentação, vejo que tem aqui páginas anteriores, que é o modo em que a gente recomenda mostrar ao cliente, porque é um modo mais clean. Vejam que eu não tenho todas as abas abertas aqui, de necessidades e tudo mais. Já tomei os dados de receita, despesa. Esse é um casal, marido 35 anos, suposto neurocirurgião, que tem uma receita de cerca de R$ 30.000 líquida, paga o INSS pelo mínimo. Sua cônjuge tem 30 anos e trabalha como uma diretora de marketing, um salário bruto aí de 20 mil, o líquido cerca de 17, e por aí vai. Eu coloquei já o INSS maior, seguro da empresa. Eu montei uma família que tem 2 filhos, um filho de 2 e o outro de 5 anos, para a gente entender como é que é esse padrão que a gente busca de pessoas de classe média, média alta, ou até depois os high tickets, para a gente poder fazer um trabalho. Resulta que, após todos os cálculos que são trazidos a valor presente de necessidades temporárias, cada um a seu tempo, e vitalícias, trazendo a valor presente pela taxa de juros líquida colocada no plano, a gente acaba tendo necessidades de perpetuação do patrimônio. Por que a gente dá um nome de perpetuar patrimônio? Porque aqui é a liquidez que precisa para fazer o processo de inventário, a sucessão patrimonial do cliente. E a ferramenta, ela calcula o ITCMD de onde está cada bem desse cliente. Ou seja, vai buscar o ITCMD de São Paulo, de bens de São Paulo, da Bahia, 8% quando está na Bahia, e por aí vai. A ferramenta já faz o cálculo preciso, com as custas de emolumentos e serviço em torno de 2% e uma OAB básica, que as pessoas já recomendam, em cerca de 6% do patrimônio a ser inventariado. Então, aqui a gente já Só um tem uma adendo, JP. sugestão. Pode Só um falar. adendo aqui que é importante dizer, em complemento ao que você comentou, é que quando você relaciona toda a parte patrimonial do cliente, e a objeção da holding hoje, para quem vende seguro de vida, ela é muito presente, né? Você consegue Uhum. implementar na ferramenta o que está dentro da holding e, a partir daí, o que vai ficar fora do inventário. Tá? Da mesma Exato. forma, a previdência privada. Então, a ferramenta te permite relacionar patrimônio e, dessa relação, Uhum. você, obviamente, condicionar apenas o que de fato está dentro do inventário. Isso. Isso é muito Ter o importante, tá, cálculo JP? preciso, né? O cálculo Exatamente, preciso. exatamente. Inclusive, todas as mudanças que a gente vai tendo em relação ao tributário, a gente está passando por várias mudanças, isso sempre a ferramenta vai poder te ajudar a condensar para mostrar para o cliente como é que fica, né? Então, essa parte da sucessão é isso, ou seja, para as pessoas depois que trabalham com seguros whole life ou vida inteira, é onde se coloca esse tipo de produto. A parte temporária está colocada aqui e tudo trazido com centavos. Por quê? Todos os cálculos são precisos na Fintrax. A Fintrax, o PMT, o cálculo de pagamentos, não É é mensal. fixo, ele é mensal e ele varia de acordo com essas necessidades do cliente. O cálculo é extremamente preciso e, por isso, nas vírgulas. Então, esse cliente, na falta dele, seu cônjuge, necessitaria de 177 mil para a sucessão hoje, que vai crescer ao longo do tempo, quanto mais dinheiro tiver e mais patrimônio,
E para as necessidades temporárias, educar o filho, educar a filha, fazer o complementar do financiamento que já tem o seguro, deixar o sonho de mandar os filhos para um intercâmbio de 200 mil protegido e ainda complementar as despesas do cônjuge, já considerando receita dela, já considerando INSS, aluguel, tudo que entrar como receitas até a expectativa de vida dela, trazido ao valor presente também. Ou seja, uma necessidade de cerca de 180 mil vitalícia, mais 2.200.000 de necessidades temporárias, e aqui embaixo as proteções em vida. O DIT, ou SERIT, a diária por incapacidade temporária ou diária por internação hospitalar, aí tem vários tipos de produto para cada um dos objetivos de complementação das despesas do cliente. Doenças graves, uma sugestão de 24 meses da despesa desse cliente, que também não é travada aqui, pode ser configurada da forma que qualquer profissional aqui queira trabalhar com seu cliente, e a parte de invalidez com cálculos necessários até para os próximos 61 anos dele vivo e incapaz de trabalhar, além do funeral. Normalmente, e vocês devem ter problema com isso, o cliente fala, nossa, mas é muito seguro. A tendência de recusar o seguro é dizer que isso é seguro muito alto, porque as pessoas não estão acostumadas e pensam, poxa, mas eu tenho dinheiro, eu tenho, isso tudo foi considerado. Esse bonequinho aqui, que a gente traz as informações, a gente chama de fintraquinho. É como uma inteligência artificial. Ele abre esses gráficos, sendo que esse primeiro considera as necessidades do cliente atual planejada, ou seja, ele tem verde receitas, vermelho despesas, mesmo os aportes para fazer o sonho dos filhos, e o balanço, que é essa linha preta, mostra se ele tem capacidade de poupança. E o que a gente vê nesse gráfico, que apesar da variação, ele vai acabar o dinheiro dele apenas aos 79 anos, e por isso ele teria que guardar dinheiro para a aposentadoria. Isso é no quesito dele vivo. Quando ele perde a capacidade de geração de renda, ou por invalidez ou morte, as despesas continuam e as receitas caem muito, de forma que o balanço patrimonial já é negativo logo de começo e o dinheiro dele não dura mais que 2 anos. E a família vai à bancarrota. Ou seja, nesse gráfico, a contratação do capital segurado proposto, que o cliente achou alta, mostra que no momento zero, colocando esse dinheiro aqui, se acontecesse hoje essa invalidez com o cliente ou a morte, o planejamento da família estaria garantido até a expectativa de vida de seu cônjuge. Contra fatos, não há argumentos. O que acontece muitas vezes? O cliente pode dizer, olha, mas eu esqueci de te dizer, que aí vem as coisas que esqueceu de dizer. Ele pode dizer que ele tem ou um recurso financeiro a mais, e aí a gente pode colocar aqui, automaticamente, quando eu coloco alguma coisa a mais de investimentos, altera as necessidades de sucessão e altera as necessidades temporárias, ou seja, diminui a necessidade temporária, mas aumenta as necessidades vitalícias. Ou se ele tem algum outro financiamento, ou o dia a dia dele lembrou de uma despesa ou uma receita, ou seja, a gente não sai praticamente dessa tela para fazer os ajustes, tá? Em relação ao cônjuge, está aqui embaixo. Como eu disse, a esposa, uma profissional CLT, que tem seguros pela empresa, que tem o INSS mais próximo ao teto, que tem recursos financeiros também, foi considerado tudo e a necessidade dela ficou em seguros de perpetuação de patrimônio, a sucessão complementar, complementar também o DIT para ela e um seguro de doenças graves e funeral. Ou seja, eu já tenho um diagnóstico para o casal. E isso já fica mais claro para quem quer trabalhar o casal com um conjunto. Por isso, muito importante tê-los juntos, sempre no processo do planejamento. Vejam que aqui eu vou mudando a tela, eu vou entrando na parte patrimonial, eu posso visualizar isso tudo em tabela, que eles têm um imóvel de 2 bilhões, uma sala comercial na Bahia, um Honda HR-V, e tem
também carteira de investimentos e fundo de garantia. Isso já dá uma noção para o cliente, ele gosta de ver esses gráficos e quer trazer aqui também novas coisas para ele ver como ficam. Assim que ele informa qual é o dinheiro que ele tem fora de outra instituição. Por exemplo, ele é um cliente que tem conta no Itaú, mas também tem na XP, também tem outra conta do BTG ou conta fora do país, ele começa a divulgar mais. Isso tudo é uma transição que você vai fazendo com o cliente. Na dúvida de por que custou isso o inventário, e vocês veem aqui um ITCMD médio, aqui eu tenho os detalhes do cálculo. Já mostro os custos entre emolumentos e serviços de advogado e o ITCMD de onde está cada bem. Veja que, nesse caso, o imóvel da Bahia tem 8% de ITCMD. E aqui a divisão entre cliente e cônjuge está igualitária, mas poderia ter patrimônio anterior à união de cada um, em que o custo de inventário teria uma diferença entre um e outro. A ferramenta permite isso também. Então, aqui as dúvidas dos clientes vão acabando e vão diminuindo. Nesse caso, e eu acho que você usa bastante isso também, Anderson, a gente vê que a sucessão do cliente hoje, quando a gente vem para o momento zero, são cerca de 360 mil reais. Por isso que daria aqueles 180 mil cada um de um seguro sucessório. Só que esse cliente está guardando dinheiro. Ele vai guardar dinheiro. Isso aqui, essa fotografia, na verdade, vai virando um filme, que até a expectativa de vida dele vai ter um impacto maior na hora da sucessão. Nesse caso, a gente já vê que aos 65 anos, só com rentabilidade do dinheiro que ele vai tendo, o inventário para os dois já aumentou a 500 mil reais, ou seja, 250. Nesse é um ponto em que um planejador que vai vender um seguro e diz para esse cliente que se compra seguro de vida com saúde e depois se paga com dinheiro, se ele tem capacidade de já aumentar esse seguro, seria importante ele já fazer desde agora, porque daí ele já garante um lastro de liquidez sucessória maior. Isso a gente apresentando a parte da sucessão dele. Esses gráficos são poderosos também para mostrar a cada ano que o cliente vai tendo uma necessidade menor, porque ele vai honrando vivo o que ele precisa em relação à família. Então, a gente já consegue ver essa mudança de necessidades temporárias com necessidades sucessórias ao longo do tempo. Tudo isso pode depois ser mandado para o cliente, cada uma das despesas, esses detalhes de cálculo que a gente põe para o dia a dia, para a educação dos filhos. Aqui a gente traz toda a educação, mostra o nominal e mostra a valor presente, tudo acumulado. Ou seja, os cálculos todos são demonstrados aos clientes de despesa, de garantias atuais e o diagnóstico final, que mostra que, apesar de ter necessidades sucessórias, de ter despesas acumuladas e garantias atuais, vai aparecer uma necessidade maior de proteção ao cliente do que ao seu cônjuge, onde teria só necessidade sucessória. Isso aqui é que faz com que o cliente tenha menos restrição à compra do seguro de vida. E aí a gente consegue, com isso, mostrar. E o que eu faço também, tá, gente? Isso aqui é uma técnica minha. Eu coloco o planejamento antes do que eu vou sugerir e o planejamento depois do que eu sugeri, contemplando investimentos aqui em PGBL por conta dela e os seguros de vida, já colocando o custo de cada apólice desenhada aqui do jeito que eu fiz para o cliente. Isso cabe no orçamento dele, eu mostro isso e mostro que a necessidade praticamente some porque se colocou aqueles seguros, ou seja, todo o planejamento com seguros e a previdência resolvem essa questão, resolvem na parte de morte e também resolvem na parte sucessória, na parte sucessória, na parte da aposentadoria, onde a gente vem aqui e vê que esse cliente, fazendo o PGBL, fazendo tudo que tem que fazer ao longo do tempo, ele vai ter a vida financeira dele também protegida. Ou seja, ele vai conseguir guardar dinheiro e viver dentro dessas necessidades.
E aqui é bom, Bom, JP, também na parte de diagnóstico de aposentadoria, a minha percepção também é que muitos clientes têm o seguinte sentimento: pô, preciso trabalhar para ganhar mais, porque o que eu ganho hoje não está me sobrando e o que eu tenho de reserva financeira aplicada no longo prazo não vai ser suficiente para eu ter o padrão de vida que eu preciso. Então, a partir uhum, desse momento, ele consegue tomar algumas decisões profissionais também. Já aconteceu diversas vezes isso comigo, do cliente dizer, poxa, eu preciso ter uma renda extra, enfim, porque o diagnóstico não me permite continuar do jeito que eu estou. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes tem cliente que fala, vou me aposentar com. A expectativa era de se aposentar com 65. A hora que você faz todo o diagnóstico, você consegue antecipar um período e a ferramenta é muito online, é muito didática ali no momento. Você reduz o tempo de aposentadoria e muitas vezes a reserva que ele tem já é suficiente para que ele tenha um padrão de vida que ele deseja, aposentando antecipadamente, não necessariamente aos 65 anos, e aí ele vai sim, ter tempo para ficar com a família, né? Que sim. muitas vezes é o que eu costumo dizer, a gente trabalha, constrói aposentadoria, é, obviamente pensando em ter um maior tempo, né, com a família. Sim, Então, o exatamente. diagnóstico, quando você apresenta, ele é muito preciso nesse sentido também, JP. De dizer o É, seguinte, opa, é uma reflexão que o cliente faz nesse sentido. e tem uma coisa legal, né? Que aqui eu estou mostrando quando acaba o dinheiro, se ele não fizer o que a gente está recomendando, e o quanto ele precisa poupar, e aí sim, colocando a previdência, os investimentos, ele resolve o problema. Existe também a possibilidade aqui de ver que ele poderia, para resolver os problemas dele, vender um imóvel que não gerasse renda, às vezes, e colocar diretamente aplicado isso, dado a taxa de juros que foi calculada, que ele já estaria resolvendo isso também. Ou seja, com 480 mil reais aqui, se ele tiver um bem que não está gerando receita, inclusive gera despesas, ou seja, tem muita estratégia de planejamento aqui que dá para fazer com o cliente. Tá? E para as pessoas que estão conhecendo pela primeira vez ou já usam e não veem essa técnica, aqui tudo é muito fácil de mudar de um para outro para você mudar dados, mas o cliente pode realmente dizer: poxa, eu preciso verificar quanto eu tenho do fundo de garantia, esqueci de baixar o extrato, eu queria pegar do financiamento. Então, como é que a gente está falando sobre gerar link para o cliente? Eu venho aqui, depois de tudo preparado, eu posso gerar o link, disponibilizar o que, que eu quero disponibilizar para ele, se é só o relatório, se eu quero que ele faça uma revisão de dados, determino quanto tempo de validade vai ter esse link ou esse QR Code, posso salvar já gerando o link para ele, copiar, mandar por WhatsApp, por e-mail, posso transformar isso num QR Code e mandar, se quiser ficar mais fácil, para o cliente complementar ou ajustar aquelas últimas receitas. Invariavelmente, quando eu faço esse tipo de trabalho, os clientes fazem o que eu recomendo. Normalmente, se é para manter onde eles têm o investimento e eles estão bem lá, não tem nenhum problema para mim. Eu posso comercializar os seguros, porque eu tenho a corretora, porque também sou agente de investimentos, mas eu deixo muito claro para o cliente. Uma coisa é o planejamento, que é um serviço como o diagnóstico médico. E a outra coisa é implementação de estratégias, produtos, que eu, se ele fizer comigo também, eu conseguiria monitorar rentabilidades, se os seguros ainda estão sendo pagos, ou seja, dar todo o serviço depois com o profissional. Isso é o que eu tenho usado. Eu vou parar um pouco de compartilhar, para a gente ter Temos, que perguntas, o que a temos gente sim. já tem. Só para a gente pegar na fila aqui, o Túlio, eu vou até depois, a gente vai. Deixa eu só abrir a permissão para as pessoas abrirem o microfone. Só um instante, já faço isso já. O Túlio Fumes diz assim: quando usa Fintrax, reduz ao zero da sensação de que o cliente está sendo entubado de produtos, a conversa flui de forma natural, a compra de produto vira apenas consequência decorrente do momento. Depois a gente abre os microfones para possíveis interações. Bruno faz uma pergunta aqui sobre expectativas de melhorias, ele elogiou a gente, mas perguntando, poxa, qual é o plano da Fintrax para melhoria de usabilidade de UX? Não sei se você quer responder essa pergunta, eu sei que a gente está Sim. melhorando semana a semana aí, posso garantir, mas
Acho que você ou o Pureza também, se Sim. estiver por aí, acrescentar sobre É, isso. ao final, a gente pode trazer o Pureza, ele explica um pouco mais, mas toda mudança que a gente pode fazer gráfica, percebe que em tecnologia da informação, os cálculos já são muito profundos. Se você mexe muito com gráficos, com cores, isso vai sempre tornando mais pesado. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode já estar melhorando, vamos rever coisas para o futuro, mas se a ferramenta começa a ficar um bonita, mas com problema, eu acabo tendo outro tipo de trava. Ou seja, a ideia sempre é melhorar e trazer usabilidade. E depois, mais para frente, a gente pode trazer o Pureza aí para falar um pouco. Quanto ao Túlio, também está usando desde o ano passado. O Túlio é um grande amigo, um dos primeiros professores que eu tive. E realmente ele volta para o mercado vendo essa questão de. Não, é como eu coloquei no texto, né? Que o cliente não precisa vender, o cliente compra. A coisa mais tranquila quando você está ofertando algo para o cliente é que ele quer comprar, então não tem eh, tratamento de objeção. Eu vejo muitas pessoas falarem, né? Como é que você combate a objeção? Começou errado. Se está combatendo é porque já virou guerra. E aí você fica querendo defender teses e o cliente defendendo a dele e você está brigando. Normalmente, uma objeção é uma insegurança, é uma falta de entendimento ou uma negativa de ter que assumir o pagamento e ter que pagar por uma coisa que talvez ele não use, mas use alguém, que é a família dele, no caso de morte, né? Então isso sempre acontece. Jota, tem também Tiago aqui, ó. Ele faz uma colocação sobre as novas resoluções do cálculo de TCMD a valor de mercado em Sim, relação do que está no guarda-chuva de holding, tá? Pelo que eu entendi uhum, aqui. Então ele sim. faz uma pergunta: se é melhor já considerar essa previsão de necessidade pensando em 2027 nas mudanças? É uma pergunta aí voltada para alteração da alíquota ali. A pergunta é boa. Tudo que vai mudando, não só a gente na ferramenta pode ir ajudando já a adaptar, mas o profissional que está atento, sim. Quando eu disse que a gente permite, o ITCMD a gente colhe já sabendo que está no Estado. Mas tem regras por Estado, às vezes, do volume de dinheiro que o cliente tem, passa a ter tributação acima de um certo. Isso tem que ter a expertise do cliente, do nosso profissional que está atendendo o cliente, porque não dá para a gente colocar tudo isso no cálculo, uma vez que tem patrimônio que ele pode não ter falado que tinha, e tem, né, que não tinha falado, então os cálculos ficariam errados. Mas sim, dá para mudar a parte de emolumentos e serviços, você pode aumentar isso lá já, você pode maximizar o ITCMD para 8%, isso também é permitido na configuração da ferramenta, isso tudo vai ajudando. Sem contar ainda que a gente tem o ganho imobiliário do bem. Isso as pessoas às vezes esquecem de colocar na parte sucessória. Ou seja, eu tenho um patrimônio que hoje vale 2 milhões, mas que quando eu comprei valia 700 mil. E essa atualização de ganho de capital é tributada em 15% do ganho de imposto de renda sobre lucro imobiliário, que também poderia ser colocado. Isso serve de conscientização até para o cliente, para achar que parece pouco dinheiro, mas depois vai trazendo bastante problema para a família. E partindo do princípio que se compra seguro com saúde, né, JP, não dá Exato. para abrir mão disso, né? Então, quanto antes ele comprar o capital segurado, porque é um dinheiro mais barato do que o dinheiro dele, mais conveniente é para o cliente. Excelente. Tem uma pergunta aqui interessante também, uma colocação, Priscila Farias. Ela pediu até para você falar um pouco sobre o cliente CLT que, como objeção, alega ter um seguro da empresa. Excelente. É, nesse caso que eu coloquei aqui, Priscila, eu coloquei um seguro em grupo da empresa, da cliente. Eu sou partidário de que eu devo colocar e devo contabilizar isso. Tem gente que gosta de atacar, dizer, não, mas esse seguro não vai ser pago, esse seguro você não vai ter quando você sair da empresa. Ok, eu concordo que não vai ter quando sair da empresa, mas quando será esse dia? Enquanto a pessoa tem, eu devo levar em consideração, porque aí eu estou sendo ético e claro com ele. O cliente pode até não querer levar em consideração. Ele sim pode me dizer:
esquece porque já saí de empresa várias vezes e isso eu não vou ter mais. Até pela questão da saúde que o Anderson falou, tá? Assim como o seguro de vida em grupo, ali na Fintrax, a gente pode colocar, se eu tenho salário bruto, se é 12 vezes salário, 24, 36, se cobre 50% ao cônjuge, se cobre 10% aos filhos, quais são os tipos de cobertura? A Fintrax permite colocar tudo isso. E também permite fazer um cenário onde você leve em conta isso ou onde você não leve em conta isso. Você pode criar cenários onde você desconsidera algumas receitas de despesa. E esse trato, tá, Priscila, também vem muita gente falar do INSS. Para fazer venda, muitas pessoas às vezes dizem, o INSS não vai funcionar. Eu tenho uma visão totalmente, radicalmente contra isso, tá? Não existe INSS não vai funcionar. O INSS é um Instituto Nacional de Seguridade Social, é um seguro e é uma aposentadoria. Não podemos dizer que não vai existir, porque se não existir, a gente tem o país em guerra. Não tem como tirar isso. Mas o cliente e você, como profissional, tem que entender quanto vamos considerar na morte, e a morte hoje já é diferente do que era no passado, quando Paulo Guedes mexeu nisso, ou seja, não herda 100% do INSS, herda 50%, ou seja, o cônjuge tem direito a 50% e tem direito a 10% por dependente, sendo o cônjuge também um dependente mais 10%, ou seja, um casal sem filhos teria 60%. Para ter 100%, teria que ter muito mais filhos, porque é 10% por dependente depois. E só assim ele seria integral. Hoje, cerca de R$ 8.600, tá, gente? O salário mínimo, 1.620. Dá para colocar lá também. E dá para colocar algum intermediário, pensando morte, pensando em invalidez e pensando na aposentadoria. Eu acho que isso tem que ser negociado com o cliente, tem que deixar claro se ele quer ou não quer usar isso. Jota, lembrando que é o seguinte, se alguém depois, como pureza sempre lembre, todos nós sempre lembramos, quiser detalhar depois dúvidas, os assinantes a gente pode fazer chamadas e os não assinantes que quiserem saber detalhes também a gente vai estar disponível depois. Tem uma pergunta do Danilo Noronha, Suavize Seguros, que está assim, dentro da Fintrax, consigo aumentar as custas com cartório e advogado, fazer o ajuste dela? Sim, da mesma maneira que eu comentei da variação do ITCMD agora e da talvez antecipação disso. E assim como eu falei também do imposto de renda. Eu posso variar o percentual de emolumentos e serviços, de advocatícios e o ITCMD também. Posso fixar o que eu quiser nele. E até para colocar isso, muita gente às vezes tem família cheia de advogados. O que o cliente fala? Bom, problema com advogado a gente não tem. Tá bom, você tira do advogado. Não sabe quem vai morrer primeiro também, né? Mas você pode também tirar aquela custa de lá, atendendo ao que o cliente quer. Lembrando sempre que o seguro, ele não entra para ir lá pagar a conta no cartório, ele entra para a conta do beneficiário. Se ele vai usar mais ou menos do que a gente está fazendo de estimativa, o dinheiro vai entrar na conta. Se for menor do que precisava, vai ter que arrumar como fazer o resto. Se for maior, vai sobrar dinheiro para aplicar. O que é bacana também, perdão, o que é bacana da JP, que eu pratico muito, como eu trabalho muito a questão sucessória, e normalmente esse cliente tem investimento no mercado, e aí a ferramenta consegue me detalhar isso também, é partir do princípio de que ele vai usar um pedaço da rentabilidade do próprio dinheiro dele para comprar esse seguro vitalício aqui na caixinha 2. Então, utiliza-se parte da rentabilidade para comprar esse seguro, que é um dinheiro mais barato, dentro do seguro. Então, você consegue implementar e mostrar qual que é o impacto dessa retirada anual, por exemplo, no longo prazo também na aposentadoria. Então, isso é muito bacana de mostrar. Outra funcionalidade também, quando a gente olha na objeção de que eu vou deixar eu não vou comprar o seguro e vou aplicar o dinheiro. Isso é muito legal, porque a ferramenta mostra o seguinte, faz o comparativo de quanto tempo ele chegaria no valor de capital segurado do seguro se ele aplicasse o prêmio ajustado a um percentual mínimo lá de, sei lá, de um investimento a 12, 13, 15%. Isso quem vai determinar é a própria ferramenta. Então, essa objeção de dizer o seguinte, eu vou utilizar o dinheiro do seguro para fazer outro investimento,
muitas vezes cai por terra porque a ferramenta mostra claramente o quanto de tempo ele vai ter que deixar esse dinheiro para chegar no capital segurado que ele já tem no momento zero, né? Como diz, né, a música, quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Quando você já estava falando, eu abri aqui, né? Ou seja, o quanto o prêmio representa porcentualmente na carteira de investimentos do cliente, está aqui dado. E essa E esse questão a percentual gente... diminui. E esse percentual Sim, diminui, porque no primeiro momento a carteira vai aumentar, isso, naturalmente o percentual vai diminuindo. Nesse primeiro ano é 1,25, mas ele é exato, regressivo, né? exato. Vai tendo ao longo do tempo outras, você vai estar fazendo revisões e tudo mais. Quando a gente está aqui na parte de gestão patrimonial, gente, a gente pode importar cotações de seguro das principais seguradoras que têm whole life, tá? Ou de todas. A gente consegue importar essa cotação vem com capital segurado, prêmios pagos e reserva matemática de benefício a conceder e as tabelas. O que o Anderson estava falando é o seguinte, o cliente vai falar, poxa, mas 3.500 para esse capital segurado aqui é muito caro, prefiro poupar o dinheiro. E assim a gente traz logo aqui embaixo o que ele falou. Tá daquela taxa de juros de 4,5 líquido, ele com 35 anos começa a investir os R$ 3.500, onde vai dar o break-even com o capital segurado? Vai dar aos 60 anos. Ou seja, ele correria esse risco de 25 anos não contratando esse seguro, e provavelmente aqui ele teria também ainda mais necessidade, porque ele não guardou só o dinheiro do seguro, ele guardou outros dinheiros, ele adquiriu outros patrimônios, e ainda o governo pode ter aumentado até o ITCMD. Então, assim, aqui é um jeito de tratar esse tipo de objeção que o Anderson acabou de falar. Show. E só que a última mensagem no chat que o José Valcir Garcia, ele faz um elogio para a gente, que é uma Fintrex, é uma ferramenta absurdamente potente para fazer planejamento financeiro, patrimonial e sucessório, e fazendo um pedido, uma sugestão aí, que a Fintrex futuramente adapte para sucessão, para um trabalho mais empresarial, sucessão empresarial, enxergar a parte mais ali de empresa, e ele mesmo respondeu ali, sei que o Pureza já está vendo isso, revelando um pouco do DNA da Fintrex aí, que trabalha com feedback e desenvolvimento com base nas demandas reais do cliente, né, Jota? Sim, Outra funcionalidade, JP, que eu gosto de mencionar, que eu acho que é importante deixar aqui, é que, por exemplo, às vezes o cliente ele tem patrimônio, ele tem recurso financeiro. E muitas vezes tem a objeção do seguro em vida, da invalidez, uhum, etc e tal. E aí, quando você dimensiona, por exemplo, dele adquirir uma doença grave, mesmo tendo plano de saúde, ele vai querer, obviamente, fazer um tratamento nos Estados Unidos, vai descapitalizar do investimento, sei lá, 200, 300, 400 mil reais. Qual é o impacto desse desfalque, desse dinheiro naquele momento, na aposentadoria dele? sim, Porque não é só tirar o dinheiro daquele momento. Esse dinheiro rentabilizado representa quanto no padrão de vida exato, futuro? Então é exato. mostrar para ele e a clareza da informação ela é muito grande aqui. Quando você faz o desfalque desse dinheiro, você tira do caixa do cliente e ele tem a percepção de que, opa, se eu tirar esse dinheiro, eu preciso fazer, eu prefiro ter esse dinheiro através da pólice do que descapitalizar, porque o reflexo no meu patrão de vida futuro vai ser muito grande. Dois pontos importantes nisso. Um, seguro doenças graves. Eu ajudei a Prudential a montar esse produto, a lançar esse produto em 2004 no Brasil, e hoje várias seguradoras têm. Hoje ele tem modular, está cada vez mais aprofundado. É o benefício que eu mais paguei de clientes em vida. Você paga isso em vida, né? As pessoas descobriram. Câncer. A gente protege o patrimônio do cliente quando a gente tem esse seguro, porque por mais que ele tenha o dinheiro, esse dinheiro entra mais, como você falou, e o dinheiro E o da assessor, incapacidade e da invalidez. e quando a gente olha a figura do assessor de investimento, o cliente deixa de descapitalizar a carteira do Exato, assessor. exato. Aquele primeiro dinheiro que ele vai olhar é do assessor, é do banco, para se É, descapitalizar. é um Então, o exercício que assessor protege isso. eu tenho trazido essa informação para muitos escritórios, porque alguns trabalham só whole life, esquecem dos produtos em vida, que seria invalidez, doença grave, esquecem dos produtos temporários, como a gente mostrou lá, 2 milhões e pouco, e quando acontece isso, não é um whole life de 200 mil que vai salvar o dinheiro que o cliente tem lá dentro. Da onde vão sair esses 2 milhões? Né? Ou seja, vai sair da conta. E quando a gente tem isso a mais, quem vai administrar provavelmente é o assessor de investimentos
deste cliente que faleceu ou ficou inválido e os seus beneficiários. Ele vai poder trabalhar esse dinheiro também. Então, assim, seguro sempre gera valor. É. As E o pessoas maior ficam olhando risco da só o prêmio operação, pago. né? Eu falo assim também, eu trabalho com assessoria, com parceria, JP, e eu costumo dizer para eles o seguinte: o maior risco da operação do cliente não é o risco dos ativos, obviamente, que é um risco, mas é o risco do próprio cliente. Porque se esse Exato. cliente ficar doente do dia para a noite, ele vai descapitalizar a sua carteira. Não sei qual o percentual disso, mas vai um momento, ele vai descapitalizar. Então, o maior risco para o assessor na operação dele, em blindagem de carteira, obviamente, que é trabalhar, é tratar essa questão do risco do cliente, da saúde do cliente, com certeza. Dele e da família dele, obviamente. Temos mais perguntas aí, Felipe? Não, acho que no princípio não, os microfones estão abertos, tá, Jota? Se você quiser abrir Tá. para alguém falar uma coisa, só lembrar, acho que a gente combinou lá de deixar Uhum. disponível aqui do link. Eu botei, tá fixado no chat ali, os Tá legal. participantes do fórum, a Masterclass. A gente está previsto para, inicialmente, deixamos pré-agendado dia 15 de abril. Então, até, Jota, você pode até falar mais Sim. como é que a gente vai fazer. A gente vai aprofundar, é uma cortesia para quem participou do fórum e quiser aprofundar aí, tá aí o, o link aí, se você puder expandir um pouquinho mais. Pô, a gente tem... Eu fui 17 anos Life Planner, adoro seguro de vida, estudo seguro de vida, palestro sobre seguro de vida. Fábio também foi Life Planner um tempo, é um cara de TI, é meu sócio hoje na Fintrax, também na MV Magneto, que é uma plataforma ou assessoria para corretores de seguros, agentes de investimentos, apoio na venda, a parte internacional. Então, a gente tem muito conhecimento sobre comparativos de produtos, de tipo de produto, de coberturas entre doenças graves da seguradora A, B, C, D, E, a gente tem tudo isso muito elencado. A ideia da Masterclass é falar boa parte do que a gente falou hoje aqui, né, como a gente faz o diagnóstico, mas também falar, a partir do diagnóstico, como é que a gente coloca produtos. Se coloca produto whole life, se coloca produto temporário poupa diferentes, se coloca produto de idade atingida, como é que tem que ir revendo isso ao longo do tempo, né? Ou seja, trazer esses conhecimentos. A gente vai fazer, ainda só falta definir a data, em abril. Por quê? Porque eu também vou estar palestrando agora, dia 7 de março, no Congresso Minha Vida Protegida, falando dos impactos da inteligência artificial e da tecnologia na carreira dos corretores de seguro de vida ou de planejamento financeiro, né? Então, a gente vai trazer isso também para vocês. Aos que ainda não têm assinatura, e devem estar colocando alguma coisa em chat, procure a gente. Como já disse para vocês, existe a assinatura completa, que é olhar necessidades de proteção, acumulação, previdência privada, consórcio, fazer o trabalho de um planejamento completo. Existe a assinatura que é metade do custo, mas é para olhar só a parte de investimentos, ou seja, muitos assessores de investimento gostam de usar porque ela é mais simples, mas ela não entra no tema profundo, entra superficialmente no tema de sucessão. E também os corretores de seguros que não usam a parte de investimentos ou não usam também previdência privada podem trabalhar só com análise de necessidade de seguro. E o pessoal de consórcio, só olhar consórcio também paga a assinatura mais barata, tá? Hoje, já vou dizer para vocês, a ferramenta para quem entra diretamente, ela custa R$ 320 a completa, sendo metade do só vida, só investimentos. A gente pode praticar, assim, descontos com vocês. Daria aqui para quem está assistindo e quiser começar a ferramenta, 30% de desconto. Meu time está autorizado a dar esse desconto. E, mais do que o custo, a gente tem que primeiro fazer os treinamentos. Nada é cobrado até que terminem os 21 dias de treinamento, onde o suporte ajuda a fazer caso real, e é por aí que a gente acaba tendo, já usando a ferramenta até com clientes, vendo o resultado dela com clientes, tá? Então, quem ainda não conhece, o Anderson vai dizer o que para essa pessoa que não conhece ainda sobre a Fintrax? Eu digo que quem quer de fato apresentar um trabalho consultivo para o cliente,
Porque eu vejo muita gente dizer o seguinte no mercado, JP, eu sou um consultor de planejamento financeiro, mas no fim do dia não entrega isso para o cliente e muitas vezes ele nem sabe que não entrega isso. Então, quando você tem uma ferramenta como a Fintrack, você vai entender a essência do planejamento financeiro de fato. Então, se você quiser melhorar a sua performance de reversão, se você quiser melhorar a fidelidade com relação ao cliente, se você quiser melhorar as suas recomendações, eu sugiro e indico que, de fato, você comece a trabalhar com a Fintrack, que é uma ferramenta muito democrática, de muito fácil acesso, e não precisa ser assessor de investimento, apesar de ser uma ferramenta financeira, como você disse agora há pouco, para trabalhar, tá? Então, eu super recomendo e tenho divulgado o JP. Por onde eu passo aí, tenho divulgado Sim. bastante a ferramenta, porque como agrega valor para o nosso colega, então, mais do que nunca, é importante a gente ajudar também a nossa classe, os nossos parceiros, Sim. né? E melhorar o entendimento do que do seguro de vida no Brasil, Uhum. né, JP? Então, acabar com esse negócio de comprar seguro por comprar, que o cara vai ficar 6 meses e cancelar. Não, comprar de fato com uma necessidade explícita ali, enfim. Uhum. E a gente E consegue clara, né, do que ele implementar. precisa. E clara, Não muito adianta clara. tomar Então, mais remédio do que precisa e nem menos remédio do que precisa se ele não souber qual é o remédio que ele tem que tomar, qual é a é dose, isso né? aí. É Por isso que isso eu aí. falo muito da Fintrax com isso. Se o Pureza quiser também entrar para falar um pouquinho, eu vou tocar o tema de novidades que a gente está trazendo, tá? Fora o que todo mundo pede, às vezes, de ajustes, a gente faz ajustes na hora, né? Todo mundo está tendo algum bugzinho ou alguma ideia, quando é fácil de implementar, o Pureza implementa. A gente está com um trabalho agora, ele está mais focado no trabalho de trazer as APIs das seguradoras. Nós já temos APIs assinadas com a MAG e temos as APIs assinadas com o Mint. A priori, o que a gente vai ter? Na hora que eu tenho aquelas necessidades de proteção recomendadas a cliente e ao cliente, automaticamente eu tenho a cotação do seguro lateralmente. Se o cliente mudar alguma coisa, automaticamente eu mudo a cotação e eu já tenho necessidade e prêmio. A decisão do cliente ficará mais fácil a partir daí. E eu posso comparar, inclusive, empresa A com a empresa B, com a empresa C, que um dia a gente terá provavelmente a API de todas elas, para que possa ter uma decisão, cada um do que confia nas empresas. O cliente pode dizer, eu não quero essa porque já ouvi falar mal ou já tive uma má experiência com isso. E também, como eu normalmente trabalho, eu trabalho com Frankenstein, né? Eu pego o melhor produto de doença grave para o cliente, pego o melhor produto de morte, o melhor de invalidez, e aí eu crio o best in class para ele, e não é preço, mas sim características, doenças cobertas, possibilidade de mexer, de independência de coberturas, uma série de coisas que o cliente não sabe e a gente pode adaptar aí. Então, saibam que em abril a gente já vai ter isso implementado na Fintrax. Prometeu meu sócio Alexandre Pureza. Se tiver aí quiser falar, mostrar que ele não é um anagrama, uma inteligência artificial apenas, ele pode falar também por mim. Asus e Então, Prudential também? Sim, provavelmente todo mundo que queira estar conosco aqui terá também, tá? a ideia é evoluir bastante a parte de seguros, né? No sentido de facilitar, independente das que vão ter API, a gente vai passar a importar todas as coberturas das cotações. Hoje a gente já importa as coberturas vitalícias para poder fazer a análise lá da Whole sucessão. Life. A gente vai mudar para importar todas as coberturas, então a gente vai ter a cotação completa de todas, e naquelas que nos proverem API, a gente vai poder fazer a cotação direta. Vão haver facilidades de comparação. Eventualmente, eu cotei em 2, 3 seguradoras. Você vai ter bastante facilidade de mostrar isso para o cliente e mostrar para ele ou para ela, né, que você está fazendo a melhor indicação. E vai ficar mais visual também mostrar a parte de seguro
o que o cliente precisa, o que ele já tem, o que falta, o que você está propondo. Essa parte vai evoluir bastante. Eu acredito que vocês vão gostar bastante dessas melhorias aí. Legal. E lembrando que hoje, gente, para quem ainda não está usando a ferramenta profundamente, a gente com os PDFs de apólice das seguradoras, a gente importa cobertura por cobertura com prêmio, já coloca isso dentro da Fintrax, podendo ser considerado ou não por vocês no estudo. A gente importa na cotação em PDF os seguros whole life, os prêmios pagos e a reserva matemática, e isso permite que tenha um trabalho bastante aprofundado. Inclusive, para quem quer analisar um cliente que tem 3, 4 apólices, basta pedir para ele os demonstrativos de apólice, que ele baixa em PDF, e automaticamente a gente traz para dentro da Fintrax aqui no ambiente do cliente, tá? Isso ajuda bastante. E uma das coisas que a gente vai trazer também como conhecimento nosso, esses comparativos de doenças graves, por exemplo. A gente tem tudo isso já elencado em Excel, e a gente pode trazer comparativos para o cliente entender qual tipo de cobertura que ele quer, qual tipo de doença que ele quer, para poder buscar essas informações lá. Então, assim, a gente não tem uma bandeira, a não ser a bandeira do cliente e a bandeira dos nossos usuários, que aparecem white label, né, que a Fintrax tem, mas acreditamos que a hora que as seguradoras virem que a gente está trazendo mais venda consultiva por meio de vocês, mais pessoas conhecendo seguradoras que não conheciam e vão passar a estar dentro da Fintrax, isso vai aumentar o mercado para eles como um todo. Inclusive a parte de acompanhamento de... Todos aqui sofrem o mesmo problema. Eu, por exemplo, que sou um cara que para criar esse Frankenstein, eu tenho que entrar em 4, 5, 6, 7 seguradoras, fazer a cotação em todas elas, para depois determinar e montar uma tabela em Excel para mostrar para o cliente, esse tempo que eu estou gastando, a Fintrax uma hora acabará com esse problema, já trazendo comparativos. Eu posso escolher uma ou duas ou três que eu quero mostrar, e isso vai facilitar muito a vida. O ambiente de fazer a proposta para o cliente tem que ser dentro de seguradora, que é um ambiente protegido deles. Mas a partir dali dá para dar um clique e entrar para fazer a proposta para o cliente usando a senha de vocês, vocês entram direto para fazer. Essas são as coisas que a Fintrax já está preparando para trazer e coloca a gente na vanguarda mesmo do planejamento completo. Tem várias ferramentas hoje, ferramentas de finanças pessoais, cujo objetivo é olhar mais despesa-receita, fazer o cliente sair do vermelho, isso é lícito também. Tem boas ferramentas para isso, tem ferramentas que têm Open Finance, mas cobram por CPF. A gente não cobra por CPF. Há uma assinatura, o cliente, um cliente nosso não fez nenhum caso, ele pagou, ele fez 1.000 casos, ele pagou o mesmo valor, que a gente não cobra por CPF cadastrado no sistema, tá? É E mais a para vocês segurança, né, saberem. JP, das informações para nós profissionais e para o cliente são muito preservadas, e isso fica muito claro na apresentação também, então passa a tranquilidade de que as informações são sigilosas, né? Uma vez que você, com a dúvida, sabe, olha, não está dando certo aqui, como é que a gente tem que fazer com você? Marcar uma videoconferência para você mostrar o teu sistema, você logado, para a gente ver onde está o erro, porque a gente não vê dados de clientes. Perdão, Jota, ficou aqui uma pergunta pendente aqui da Elaine, que eu acho que foi respondida, mas se vocês quiserem reforçar, pretendem ter da Asus e da Prudential também? Imagino que seja a importação das cotações de outras coberturas, né? Foi o que eu acabei de falar. Eu vi que ela tinha colocado e eu Ah, falei, beleza. hoje a gente já tem as APIs assinadas dessas duas. A Asus é muito tecnológica, é fácil de conseguir e é fácil da gente implementar também. A Prudential é uma relação que a gente já tem muito boa, por histórico com eles. Se tiver interesse de que a gente tenha a API, a gente vai poder trazer também, assim como MetLife, Icatu. Eu acho que todas as companhias que entendem que alguém está fazendo um trabalho consultivo para o cliente final, elas sabem que a venda é melhor, que a venda persiste mais. Tem gente que acha que seguradora ganha só no primeiro prêmio que o cliente pagou e parou de pagar.
seguradoras começam a ganhar dinheiro realmente quando a pólice passa de 5 a 7 anos, porque a implementação de uma pólice, a comissão paga, despesas administrativas fazem com que ela precise ter o cliente pagando mais tempo para justificar. Então, tenho certeza que elas também vão querer uma venda melhor, porque é mais saudável para elas no longo prazo. Eu acho que se alguém tiver alguma outra pergunta, quer abrir um microfone, senão a gente pode ir indo para palavras finais. Eu já vou aqui também agradecendo ao Anderson pela nossa troca, nosso bate-papo. Obrigado por todas as recomendações que você tem passado. A gente sabe que teus colegas eminentes do Bradesco estão vindo também por sua recomendação entender. Isso nos torna também bastante felizes, até porque a Bradesco acaba de lançar o ano passado o seguro de vida inteira. O que eu brincava que era os 50 tons de azul, mudou porque a Bradesco, que é vermelha e branca, trouxe o Whole Life. E para saberem, a gente já importa as cotações do Bradesco também, tá? Então já está implementada aí para os amigos oriundos da Bradesco. A gente está com elas aí também. Anderson, obrigado por tudo que você compartilhou aqui. É sempre bom. Eu adoro fazer isso, trazer para as pessoas a visão de cada um. Pode falar, estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Primeiro, Então. De novo, quero agradecer, viu, JP, a oportunidade. É um bate-papo que agrega bastante. E de novo, o que a gente puder fazer para agregar valor para esse profissional, entregar um melhor resultado para o nosso cliente, para a gente melhorar a percepção do brasileiro com relação à questão do produto que a gente oferta, para a gente ser bem remunerado também, porque o seguro de vida remunera, tá? Eu acho que é importante a gente ter sempre esse bate-papo e o que eu puder contribuir com os colegas também, fico à vontade para me chamar. E seguimos aí, né? Vai ser um ano bastante interessante. Essa mudança, eu diria que da reforma tributária para quem trabalha com seguro de vida é super importante e quem estiver preparado para atender essa demanda vai sair na frente. Então é um ano bastante promissor para quem trabalha esse tipo de produto e espero que todos tenham sucesso aí em 26 e que eu puder fazer aí para indicar a ferramenta, porque eu sei que funciona, que eu sou usuário afinco disso, fazerei com o maior prazer, viu? Sem dúvida nenhuma. Legal. Uma outra coisa que é importante dizer, JP, pessoal do back-office de vocês aí é fantástico, tá? Então, o retorno praticamente é online, eu nunca vi isso. Sim. Questão de você mandar uma mensagem ali no WhatsApp, eu não sei se eles ficam ali o tempo todo ali olhando, porque, cara, é impressionante como a resolução dos problemas são rápidas, o pós-venda é muito rápido, eles fazem atendimento junto com o cliente se precisar. Eu acho muito bacana, viu? Isso é muito funcional. A gente tem uma ideia no Brasil de que normalmente o back-office ele não funciona muito bem, mas o de vocês eu diria que é diferenciado, viu? Legal, Anderson. Obrigado. E você sabe que tem um cliente nosso, uma vez falou, cara, vocês parecem a Disney. A experiência do cliente, vocês parecem a Disney no atendimento de vocês, não é possível. É o que a gente tem esse hábito, né? Todo cliente nosso é criado um grupo em WhatsApp, onde estão todos os sócios e todo o time. Então, sempre tem alguém olhando por você. E, por mais que tenha horários de trabalho, o que eu puder, eu respondo a hora que eu estiver vendo. Pureza responde, às vezes, de madrugada, porque esse bicho trabalha que nem um louco. E eu não, a gente marca no dia seguinte, logo nos primeiros horários, para a gente resolver tudo o que precisa. Mas é isso. Obrigado por ter lembrado isso. Imagina.